Olá, sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos ver expressões numéricas, mas também nós vamos descobrir que existem outros sinais de associação além dos parênteses. Professora, mas que confuso isso, né? Parênteses, tem outros sinais de associação? Sim, vamos retomar algumas coisinhas aqui, alguns conceitos. O que são sinais de associação? Por exemplo, parênteses. O que esse parênteses influencia na minha resolução da expressão numérica? Quando a gente está falando quando a gente observa que tem um parênteses, eu preciso fazer o quê? Olhar primeiro para aquele parênteses, para tudo que está ali dentro, certo? Então ele me indica prioridade, certo? Muito bem. Então existem outros sinais. Muito bem. Parênteses é o que a gente já conhece. Um outro sinal que a gente vai conhecer é o colchetes. O colchetes, ó, o parênteses ele é assim, ó, meio curvadinho. O colchetes ele é retinho. Mas espera aí, gente. Parênteses, colchetes, em uma expressão, eles indicam o quê? Prioridade. E agora, se eles estão misturados, quem vai ser prioridade? Parênteses ou colchetes? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Como que a gente vai resolver? O que eu vou resolver primeiro? Bom, temos que seguir uma ordem convencionada. O que é uma ordem convencionada? Que foi feita uma convenção de que essa ordem seria seguida desta forma e que o mundo inteiro segue esta ordem na resolução de uma expressão. Ah, prof, então quer dizer que o mundo inteiro pensa primeiro na potenciação, depois na multiplicação e na divisão e depois na adição e subtração? Exatamente, a gente tem uma ordem que é convencionada. Assim como para as operações, a gente também tem uma ordem convencionada para os sinais de associação. Vamos lá. Então, eu vou resolver sempre primeiro o que está dentro dos parênteses. Tudo bem? Muito bem. Vamos retomar. A prof vai insistir nisso com vocês. Olhei ali, tem parênteses, aquilo ali é o que eu vou olhar primeiro. O que tem dentro desse parênteses? Bom, dentro desse parênteses tem potenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. O que eu resolvo primeiro das operações? A potenciação, depois a multiplicação e a divisão e depois adição e subtração. Essa ordem, tudo bem? Mas tá bom, resolvi os parênteses, resolvi todos os parênteses. O que vai acontecer? Vou olhar para quem? Vou olhar para os colchetes. Olhando para os colchetes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver as operações na ordem que segue. Que ordem? Primeiro a potenciação, depois a multiplicação e a divisão e depois a adição e subtração, certo? Muito bem. Tendo isso em mente, eu posso pensar que o quê? Numa expressão inteirinha lá, o que vai acontecer? Os parênteses vão estar dentro dos colchetes, porque a gente vai resolver sempre de dentro para fora. Então, eu vou olhar os parênteses, olho os colchetes e depois o que está fora, certo? Pode ter mais de um conjuntinho de parênteses, mais de um conjuntinho de colchetes? Pode, mas eles indicam isso. Muito bem. Mas e se eu tiver misturado os sinais de associação? A prof já foi dando aqui um spoiler nesse vídeo aqui, né? Se eu tiver os sinais de associação misturado com as operações, o que vai ser primeiro? Vou olhar primeiro os parênteses, certo? Depois eu vou olhar os colchetes, os sinais de associação. Mas e as operações? O que eu vou olhar primeiro? Bom, vamos retomar aqui. Dentro de cada sinal de associação, eu olho primeiro a potenciação, depois multiplicação ou divisão e por último eu olho adição ou subtração, certo? Então, registrem, guardem bem isso, porque isso é muito importante para matemática, tá? Então, nesse vídeo, o que nós vimos? Vimos que existem outros sinais de associação, por exemplo, além do parênteses, tem o parênteses e tem o colchetes. Também a gente viu que vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses, depois o que está no colchetes, certo? Dentro do parênteses, potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Colchetes, potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração, certo? Com isso a gente finaliza, espero que vocês tenham gostado e fico o meu até breve.